Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você acredita que nenhum sucesso vale o custo de um casamento destruído, esse canal é para você. Seja muito bem-vindo, eu sou o Henrique. Eu sou a Jaque. E nós somos os fundadores da Tríade. Esse canal é um canal onde é um canal voltado para casais empreendedores, onde a gente vai compartilhar ferramentas, reflexões, aprendizados, para que vocês, casais empreendedores, consigam equilibrar o sucesso do negócio, do relacionamento e a espiritualidade. Então, se você está chegando por aqui agora, se você já não se inscreveu nesse canal, já se inscreva agora. Já ative o sininho para que você possa receber a notificação de novos conteúdos. E também já deixa o seu like aqui para você nos ajudar a fazer com que esse conteúdo chegue a muitos outros casais que precisam ouvir essa mensagem. E aí, qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é: por que a comunicação é o maior ativo ou passivo de um casal empreendedor? Será? Será que a nossa comunicação está sendo um ativo ou está sendo um passivo? Um ativo é tudo aquilo que nos dá retorno, resultado financeiro, né? E um passivo é aquilo que nos gera prejuízo. E aí, será que a nossa comunicação está fazendo com que a gente avance no nosso negócio ou está fazendo com que a gente tenha prejuízo naquilo que a gente faz, né? Então, quantos conflitos vocês tiveram nessa semana que começaram por causa da comunicação e não pelo problema em si? Esse é o primeiro questionamento. Quantos conflitos a gente teve que não tem nada a ver com o problema? É só pelo fato da comunicação. A forma como a gente se comunicou, a forma como a gente falou um com o outro, acarretou um problema que não tinha nada a ver com o problema raiz, né? Que, na verdade, pequenos problemas é que geram grandes discussões, na verdade, né? Quando a gente para pensar, quando acaba no meio daquilo tudo que a gente vai refletir o que aconteceu, a gente observa que o problema ele era pequeno, né? Dentro da proporção que chegou à discussão, né? E aí, quando esses pequenos problemas, essas pequenas discussões geram grandes problemas, isso afeta as nossas decisões. A gente demora mais para que a gente possa tomar determinadas decisões. Fora o desgaste emocional que gera, né? Tanto pro casal como para os sócios, né? Uhum. Porque são dois papéis diferentes e que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui também. Enquanto casal, o desgaste que gera, enquanto sócio também, que a gente não consegue, né, separar essas duas coisas. Então, a empresa ela vai perdendo a produtividade, né? E o relacionamento ele vai perdendo a leveza, né? Então... E isso é grave. Tem mais coisas aqui. 4 erros comuns, a gente separou aqui 4 erros comuns, né? O primeiro deles é conversar sem definir qual é o chapéu que nós estamos usando. Exatamente. E aí, vamos falar agora como sócios ou vamos falar agora como maridos e esposa, marido, né? E mulher, né? E aí muitas conversas começam como uma reunião de empresa, mas terminam como uma discussão de casal. Então, é muito importante em toda a nossa comunicação a gente separar. Até eu sugiro separar os ambientes. Se for para conversar da empresa, num horário determinado, dentro do espaço da empresa. Ah, mas eu trabalho em casa. Então, separa um horário e um espaço que vocês conversem a respeito da empresa e não fazer isso a qualquer momento, a qualquer horário. A gente vai falar um pouquinho aqui, tá? Dentro do conteúdo também, mas dentro desse primeiro erro que a gente está falando aqui, né? Que é conversar sem definir qual que é o chapéu que a gente está usando, né? Ou, agora eu tô falando como tua sócia. Não, agora eu tô falando como a tua esposa, né? E até eu deixei aqui como exemplo, a gente acaba falando, você esqueceu de responder aquele cliente. E aí a outra pessoa tá ouvindo aquilo e tá entrando como... você é irresponsável, né? Se fosse o sócio, não entraria dessa forma, né? Exatamente. Então, antes de iniciar qualquer conversa, é muito importante definir se vocês estão conversando enquanto sócios ou enquanto marido e mulher, né? Porque da forma que eu falo, eu posso estar falando exatamente isso. Tu esqueceu de responder aquele cliente. Mas como a outra pessoa está recebendo, se ela está recebendo como esposo, ela está olhando e você é irresponsável. E aí aquilo já sai de uma conversa que seria de sócios e vai para marido e mulher. E uma coisa muito comum também.
Se literalmente não fôssemos marido e mulher, a pergunta teria uma entonação diferente, né? Exatamente. Ou a colocação teria uma entonação diferente. Sim. Quando a gente tem intimidade, a gente já começa a usar um tom um pouco mais agressivo, que a gente não usaria se fosse com um estranho. Exatamente, teria um cuidado maior, né? Exatamente. O segundo erro, então, né, é misturar a emoção da decisão, né? Então aqui, quando estamos cansados, a gente está frustrado, estressados, né? A nossa comunicação, ela deixa de ser racional. E aí ela começa a ser baseada, né? Deixar de apresentar os fatos e a gente começa a apresentar os sentimentos. Aí né? deixamos um exemplo aqui. Ao invés de dizer, precisamos melhorar nosso fluxo de caixa, a fala é, você nunca organiza nada. Então já muda completamente. Eu nunca falei isso, não me identifiquei aqui em nenhum momento. Ataques geram defesa e fatos geram soluções. Exatamente. Então, é muito importante a gente definir esse chapéu, né? E aí, agora a gente vai conversar enquanto sócio, né? Porque, na verdade, assim, a gente sabe que, por mais que se fosse um estranho, né, qualquer outra pessoa nos falando algo, aquilo já ia também doer de alguma forma, porque querendo ou não, a gente assumir um erro já não é tão fácil, né? A gente olhar e falar, ai, verdade, esqueci, ai, não fiz aquilo. Mas uma pessoa falando, uma pessoa estranha te cobrando, dói, mas tu não tens... Esse vínculo emocional, não né? tem um vínculo Afetivo. emocional, não tem, eu digo que não tem a coragem de responder de qualquer forma, né? Mas quando é o nosso parceiro, a gente tem a intimidade. E outra coisa que é incrível, né? Se fosse o meu sócio na empresa, que não é você, aquela situação dele esquecer de responder o cliente ia me irritar. Mas eu ia tomar o cuidado da forma como eu ia falar. Agora, quando é a pessoa que a gente tem mais afinidade, por que a gente age dessa forma, né? Exatamente. A gente acaba sendo até mais duro, mais agressivo do que se fosse uma pessoa que não tivesse tanta afinidade com a gente. O terceiro erro, então, né, é pressupor que o outro entendeu. Nossa, isso é uma falha gigantesca. Então, assim, uma das maiores ilusões da comunicação é acreditar que falar é o mesmo que ser compreendido. Na PNL, a gente aprende, né, que a responsabilidade da comunicação ela é sempre do comunicador. E como isso é muito importante, porque durante algum tempo da minha vida, eu já fui vítima da minha comunicação. As pessoas não me entendem. Não, peraí. Tem até aquela frase tradicional, né? Eu tô falando grego. E as pessoas não me entendem. Então, se você é uma pessoa que costuma dizer isso, muito cuidado, né? Porque se as pessoas não te entendem, a responsabilidade é tua de saber se comunicar de uma forma que você seja compreendido. E isso fica comprovado hoje através do WhatsApp, né? Porque quantas vezes a gente manda uma mensagem e na nossa cabeça a gente falou tudo o que precisava. E aí gera aquele conflito. Aí na hora, né, de tirar a prova, não, mas eu falei, não, tu não falou, não, mas eu falei, então ouve o teu áudio aqui. Na verdade, estava na minha cabeça o que precisa, eu tinha ideia do que era, mas eu não coloquei exatamente do jeito que era para ser, para outra pessoa entender, né? Eu já estava pressupondo que era óbvio entender o que eu estava falando, né? Então, uma frase muito importante que tu falou é da comunicação, né? Tipo, se eu sou aqui estou comunicando, a responsabilidade que o outro entenda é minha. Né? E você falou uma coisa muito importante agora. Quando a gente fala de comunicação, olha só que coisa engraçada. Existem diversas formas de se comunicar. Sim. A gente pensa em comunicação, a gente pensa numa conversa. Mas a nossa comunicação ela é verbal e não verbal. Às vezes a sua expressão comunica. E quantas vezes a pessoa fala até de uma maneira educada, tudo bem, o amado. Tem até o meme do WhatsApp, né? Eu seguro a minha língua, mas a minha... Então a expressão é aquela, tipo, ai... Né? Então, assim, a não verbal também é muito importante, lógico, né? Mas eu acho que a não verbal ainda, beleza, a pessoa, se ela tá de costas, eu for fazer qualquer coisa e eu tiver de costas, tu ainda nem vai ver. Mas a pior é a verbal, porque eu estou falando, eu estou te olhando nos olhos e você não entendeu exatamente o que eu quis dizer, mas eu fico brava contigo.
Mas quem está passando a informação sou eu. Então, essa que eu acho que realmente também a gente tem que ter um cuidado maior, né? Porque olha só, a gente colocou aqui, né? Uma das maiores ilusões da comunicação é acreditar que falar é o mesmo que ser compreendido. E nem sempre é. Porque a comunicação ela só acontece quando a outra pessoa entende exatamente o que eu quis dizer, né? Por isso, ao final das conversas importantes, a gente precisa perguntar qual foi o combinado que você entendeu. Essa pergunta evita muita frustração, né? Exatamente. Só que esse lance de comunicação é um negócio muito interessante, porque a gente está falando de uma comunicação verbal e não verbal, mas existe a comunicação através do WhatsApp, que é uma ferramenta que é usada. Hoje as pessoas substituíram uma ligação por uma mensagem, e quando a mensagem não é uma mensagem enviada por um áudio, ainda assim ela se torna uma mensagem muito fria e que pode dar margem para qualquer tipo de interpretação. Sim. Então olha o cuidado que a gente tem que tomar. Eu sempre indico, se for para mandar uma mensagem, mande um áudio, que a pessoa está entendendo sua intenção. E hoje ainda desse negócio de A estar intensidade. acelerando, a gente consegue entender, porque a gente coloca num e-mail ali, a gente olha e fala, nossa, como que a pessoa tá brava, né? a pessoa tá brava, o que eu fiz? Mas na verdade a gente vai ouvir do jeito que tem que ser, porque hoje as coisas estão muito aceleradas, a gente Exatamente. quer ouvir o início da frase e o final para concluir. Aí ali no meio que tem, eu já fiz isso, eu vou falar aqui publicamente. Às vezes a gente não ouve a mensagem inteira, ou a mensagem é muito grande, escrita, a gente só pega pela metade ou vê o final e coloca, às vezes coloca até um kkkk e no meio do negócio uma história triste. E olha só que coisa interessante, como que a nossa comunicação tem a ver com as nossas emoções. Porque se eu estou impaciente, eu não tenho nem paciência de ouvir. Eu quero acelerar o áudio, eu quero que fale mais rápido, né? E se tá pessoalmente, né? Quantas vezes a gente não fez isso entre nós? A pessoa começou a falar, por exemplo, tu começou a falar a frase, eu tô querendo terminar alguma coisa, tô irritada naquele momento, e eu já falo, ai, tá bom, já entendi. Já te corto ali e eu nem deixei tu concluir, né? E às vezes a visão que a mensagem que tu queria passar era totalmente ao contrário do que eu achei que eu já tinha entendido, né? Exatamente. Então, o erro 4, então, é querer resolver tudo na hora. Nem toda conversa ela precisa acontecer imediatamente. Mesmo né? porque se um dos dois está irritado, cansado ou emocionalmente sobrecarregado, a chance de uma boa conversa é muito pequena. Então é importante a gente entender qual é o estado emocional que a gente está e talvez adiar uma conversa. Não tô legal, eu acho que é melhor a gente não conversar a respeito disso hoje, amanhã a gente conversa, talvez seja muito mais saudável. Porque tem uma diferença, né? Adiar uma conversa para o dia seguinte ou para mais tarde... Não é correr, né? Não é fugir do problema. Então, às vezes a gente fala, mas aí a pessoa nunca quer falar. Mas naquele momento, se ela realmente está pedindo, é melhor que não seja conversado, porque pode agravar o problema, gerar mais uma discussão maior ainda. Enfim. E é um combinado entre o casal, porque existe sim essa situação da pessoa aqui que fala, não, amanhã a gente conversa sobre isso e vai empurrando amanhã, pela barriga, né? E não resolve. Sim. Mas por isso que é até importante ter reuniões estratégicas de alinhamento. Inclusive, é muito importante isso entre casal, sim, que é sentar e conversar. Cara, como é que foi essa semana para você? O que eu fiz que te desagradou? O que você fez que me fez bem? O que você está fazendo que não está me fazendo bem? E na empresa também precisa ter conversa de alinhamento em relação a isso, principalmente quando é um casal empreendedor. Sim. E aí a gente não fica adiando isso, empurrando com a barriga para não deixar para depois, né? Sim. A gente anotou aqui, então, 4 práticas, assim, simples para colocar no dia a dia e que ajudam muito, né? A primeira é criticar processos e não pessoas, né? Eu até deixei uma frase aqui para a gente trocar. Você é desorganizado, nosso processo de atendimento precisa melhorar. Olha como já muda totalmente o sentido, né? E pessoas se defendem, processos podem ser ajustados. Exatamente, porque se eu falar você é desorganizado, já é um ataque. Já é um ataque, vai gerar um conflito, né? Exatamente. Agora, o nosso processo de atendimento, ele precisa ser melhorado. Precisa melhorar. Olha como muda o nosso processo, né? E isso a gente está falando de um casal empreendedor, mas se a gente parar para pensar, até mesmo a nossa comunicação com a equipe.
Existe o líder e existe o chefe. Como é que o chefe falaria a respeito desse mesmo assunto? Olha, ele falaria exatamente o exemplo que você deu. Nosso processo de atendimento o nosso processo de atendimento está ruim ou você é desorganizado. O líder falaria exatamente, olha, nosso processo de atendimento precisa melhorar. Então, a forma como se comunica engaja ou desengaja, né? Exato. Sendo o sócio e parceiro, ainda mais. Sim. Né? Se já acontece isso com um estranho, imagina com uma pessoa que você tem mais intimidade. Sim. O segundo é use fatos antes das opiniões, né? Então, aqui está a pergunta, o que aconteceu? O impacto, o que proponho. Isso, né? aí o exemplo, né? Perdemos 3 clientes esse mês. Isso afetou o nosso faturamento. Isso é o impacto. Exatamente. Gostaria que revisássemos o nosso atendimento. É o que eu proponho. Exato. Então, o que aconteceu perdemos 3 clientes esse mês. Qual foi o impacto? Isso afetou o nosso faturamento. O que eu proponho? Gostaria que revisássemos nosso processo. Perceba como a conversa fica muito mais produtiva, né? Fica sem apontamento, sem ataque, sem defesa, né? 3, escute para entender. E olha só que importante Oh, isso, meu Deus. né? Enquanto o outro fala, a gente na verdade fica se preparando para a resposta, né? Então, enquanto tem um falando, o outro não está ali olhando e absorvendo exatamente o que aquela pessoa está falando. Eu já estou preocupada no que eu vou responder. Isso Então, se chama escuta ativa, né? ativa. Ou genuína. Exato. O que é uma escuta genuína? É você escutar para você entender a informação. A PNL também explica que a maior parte das pessoas, elas são surdas. Sim. Então ninguém conversa com ninguém. E esse é um ponto importante na comunicação. Você está conversando com uma outra pessoa ou você está conversando com você mesmo? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Uma Porque boa enquanto pergunta... a outra pessoa fala, você está aqui maquinando o que você vai falar em cima daquilo e você nem faz questão de ouvir aquela história e as suas perguntas não é para entender. As suas perguntas, muitas vezes, né? Você não faz nem perguntas, você só faz afirmações. E ninguém gosta de conversar com uma pessoa assim. Se você parar para analisar, no seu grupo de convivência, com quem que você gosta de conversar? Com aquela pessoa que te escuta? Sim. Você vai falar com um amigo que ele não te ouve, você está falando alguma coisa, antes de você terminar de falar, ele já está contando uma história parecida e ele já nem te ouviu. Sim. Ele não fez uma pergunta, pô, cara, mas e aí, como é que você fez em relação a isso? Nossa, que chato, cara. A pessoa não se interessou pelaquilo que você estava falando. Então, ouvir para entender é diferente de nem ouvir, só querer falar, né? E ainda quando a pessoa deixa a outra falar ainda, né? Quando não fica interrompendo o tempo todo. Quando ela ainda está maquinando ali a resposta, ainda a outra pessoa está tendo a oportunidade de falar, né? O pior ainda é quando aquela pessoa, ela não consegue nem concluir que a outra já está cortando ali no meio, né? É muito comum acontecer isso. E a quarta é criem momentos certos para falar da empresa, né? Então, assim, um erro comum é falar do trabalho durante o jantar, durante o passeio, durante o momento com os filhos, antes de dormir, né? Então, ter esse momento específico e alinhado entre o casal, aonde que vão acontecer essas conversas, porque se a pessoa, né, se o casal tem uma empresa realmente, né, física, um espaço, que seja o ideal, né, que seja conversado lá. Se tiver que conversar em casa, tudo bem, mas não virar isso, né, o tempo todo só na empresa. E a gente tem que entender que a maturidade vai fazer com que a gente esteja presente no momento presente. O que é estar presente no momento presente? Agora eu tô com os filhos. Cara, então vamos conversar com os filhos. Sim. Né? Vamos dar atenção para as crianças, vamos brincar, vamos interagir. As pessoas vivem no tempo errado. Eu tô no momento com os filhos, mas eu tô pensando nos problemas da empresa. Eu tô nos problemas da empresa e tô me culpando porque eu não tô com os filhos. Sim. Aí a pessoa não tá nem num momento e nem no outro. Tem coisas que precisam ser deixadas para depois. Ninguém vai morrer. Resolve depois. É um assunto da empresa. Agora é um momento de família. Então é um momento de família. Amanhã eu vou resolver isso daí. Ponto final. A não ser que seja uma coisa muito urgente, mas se não é, né, as coisas podem esperar. E você precisa separar esses momentos. Aqui a gente também trouxe 3 ferramentas, né, dos 3 Cs da comunicação, que é clareza, contexto e compromisso, né?
A clareza, então, estou falando exatamente sobre qual problema. Ou estou misturando vários assuntos? Comum muito acontecer isso, né? Começa, um falou alguma coisa, mas aquele dia tu também fez pior, fez igual, fez não sei o que lá, e aí vai confundindo as coisas, né? O contexto, esse é o melhor momento para essa conversa? Que a gente falou anteriormente, né? Ou está disponível, o outro está disponível emocionalmente Está no também. melhor momento daquela pessoa? Exatamente. O compromisso, né? Antes de terminar a conversa, definam quem fará, o que essa pessoa, né, vai fazer e até quando. Esse é o melhor momento para essa conversa. É igual aquele meme que a mulher quer conversar com o marido na hora do jogo do time de futebol dele, né? Não vai rolar. Ou ele quer conversar com ela na hora que ela tá assistindo a novela ou a série preferida. Ou às vezes ela tá se arrumando porque ela tem aquele horário para fazer a unha, por exemplo, ou fazer alguma coisa, e é naquele momento que ele quer sentar para conversar, mas aí ela vai se atrasar, né? Então a gente aqui trouxe, né, algumas coisas, algumas reflexões, né, para vocês refletirem também. Problemas de comunicação não destroem empresas, né? Eles desgastam pessoas. E pessoas desgastadas tomam decisões ruins. Exatamente. Uma empresa saudável, ela começa com um casal que sabe conversar. Olha a importância, né? E não se trata de conversar mais, Trata-se de conversar melhor. Exatamente, senão também fala. Mas Conversa muito, mas não tem objetivo definido. Exatamente. Porque quando a comunicação melhora, as decisões melhoram, né? E quando as decisões melhoram, a empresa cresce, o relacionamento amadurece e os problemas diminuem. Exatamente. Né? Então esse era o conteúdo de hoje, essa era a mensagem. Né? Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, compartilhem e nos ajudem a chegar a mais pessoas. E nos vemos nos próximos vídeos.